Bom, então vou me apresentar e depois apresentar os demais, né? Boa noite a todos, eu sou o Victor Rocha, eu sou aluno do programa de mestrado da UFCAT, né? Da Universidade Federal de Catalão. Estou concluindo agora o mestrado, né? Até o final desse ano. E como uma iniciativa aí desse programa de mestrado, nós desenvolvemos hoje esse seminário web, aí, como a Núbia mesmo disse, né? É uma palestra onde a gente vai falar sobre um tema muito relevante, um tema muito atual, principalmente em função do momento que a gente está vivendo, né? Nós vamos falar de 4.0. Então, é algo muito bacana de se discutir, de se falar, porque não só pela atualidade do tema, mas também pela relevância que esse tema tem, né, para a indústria, para a nossa vida pessoal, então para a nossa nova forma de viver, né? Então, é importante esse tema, a gente acredita que durante a palestra de hoje vocês vão ter um conhecimento muito bacana que vai ser compartilhado aqui pelo nosso palestrante, e eu tenho certeza que todos ao final desse evento vão estar até mais sedentos por conhecer melhor a indústria 4.0, até porque hoje aqui vai ser só um gostinho para a gente poder ter um quero mais para desenvolver alguns cursos que estão por vir aí no futuro. Eu gostaria primeiro de apresentar a Núbia. Ela é professora do programa de mestrado da UFCAT, é a organizadora, né, desse evento, está nos apoiando aí, tem sido uma excelente parceira em todos os eventos que a gente tem feito aí nos últimos meses. Nós temos também a participação hoje da turma de gestão de projetos, que é um programa de extensão também da UFCAT, e a Núbia é a organizadora também. Então, eu gostaria primeiro, Núbia, de dar a palavra para você falar um pouquinho com o pessoal. Na sequência, a gente apresenta o Gustavo Ritiolo. Microfone. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Quero te agradecer, Vitor, por todo o trabalho e incentivo a essas ações de extensão que nós temos desenvolvido, né, nesse ano, pela oportunidade. Esse ciclo, que o Vitor já começou os comentários, esse ciclo de seminários, ele chama Ciclo de Seminários Web Conecta. O que é essa ação? É um conjunto de lives, a gente vai ter várias lives durante esse ano e possivelmente no ano que vem, para discutir temas que nos desafiam nesse momento. Nós mudamos nossa forma de viver, nossa forma de trabalhar, nossa forma de nos relacionar. Antes a gente tinha os eventos, as conferências, a gente tinha o famoso coffee break, que era a hora de fazer o networking, conversar, trocar ideias, desenvolver novos projetos, fazer novas parcerias. E aí, de repente, nós perdemos isso. De repente, nós não podemos ir aos eventos, de repente, os eventos foram cancelados e ficou tudo online, e aí a gente não tem essa pausinha para o café, essa pausa para fazer o networking, para conversar, desenvolver novos projetos. Então, veio a partir dessa necessidade, veio essa ideia de fazer esse projeto, de ter esses seminários web online de uma forma mais descontraída, onde as pessoas possam participar, possam fazer perguntas, possam interagir com os palestrantes. Essa é uma ação da Universidade Federal de Catalão, nossa recém-universidade, nova, porém já com bastante experiência, por meio do Instituto de Biotecnologia e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Nós estamos desenvolvendo essas ações. Eu quero agradecer a todos os responsáveis por essa ação, ao Lucas, que tem cuidado da nossa parte técnica, né, de tudo, ao Vitor, que tem feito as nossas conexões, tem se disponibilizado para oferecer o curso, para ministrar o curso de Project. Depois eu quero um feedback do pessoal aí, que tem da turma, que tem assistido, me falem o que vocês estão achando do curso. Eu quero agradecer ao Gustavo e Tiopo pela oportunidade, por ter ele aqui hoje com a gente, por poder compartilhar um pouco da experiência dele, que, pelo que a gente conversou um pouquinho aqui, ele tem muito a compartilhar com todos nós temos muito a aprender com ele. Então, eu quero te agradecer, Gustavo, por estar aqui, agradecer você, Vitor, Lucas, por esse momento, por essa ação, pelo incentivo a essa ação. E voltando ao nome desse evento, ele é Conecta. Por que ele é Conecta?
porque a gente quer conectar a universidade com a indústria. Porque a indústria fica lá, desenvolve seus projetos e a universidade fica de lado. E a universidade faz suas coisas independente da indústria. E aí um não ouve o outro, e aí a gente criou esse canal de conexão para a gente discutir essas ideias. A gente está enfrentando os mesmos desafios nesse momento. Todos nós estamos passando por essas mudanças, então por que não criar essa simbiose? Por que não trocar essas experiências, né? Adquirir conhecimento de outras áreas, ampliar a nossa visão, ampliar o nosso modo de ver as situações, aproveitar as oportunidades que nós temos. Por exemplo, de ter o Gustavo aqui palestrando para a gente hoje, né, Gustavo? Às vezes, se fosse presencial, a agenda e tudo mais, não seria possível, mas a gente tem várias tecnologias que nos auxiliam hoje. Só que isso caiu de paraquedas na nossa vida e, de repente, nós temos que lidar com tudo isso, né? São vários desafios. E o Gustavo ele vai falar para a gente um pouco desses desafios relacionados à indústria 4.0. E a gente está bem no auge disso agora, né? A gente está aqui no Brasil começando a engatinhar nessa área, e aí vem a pandemia, e aí nós temos que mudar tudo, e aí nós temos que nos readaptar. Então, por isso esse projeto se chama Conecta, para fazer essa conexão entre a indústria e a universidade. E eu quero agradecer a presença de todos os participantes, muito obrigada, e sejam todos bem-vindos e que tenham um ótimo aproveitamento. Obrigada, Vitor. Bacana, obrigado, Núbia. A Núbia tocou num ponto importante, né? Da conexão entre a academia, a universidade e a indústria, né? Hoje eu sou profissional da indústria, sou engenheiro de manutenção na Mosaic Fertilizantes em Uberaba, e como eu sou aluno do programa de mestrado, eu busquei, né, dentro de uma parceria com o Gustavo, fazer essa conexão. O Gustavo, eu tive a grata oportunidade de trabalhar com ele, é um profissional muito renomado, tem uma carreira brilhante dentro da indústria, e nos últimos anos está tendo uma carreira muito brilhante também nessa área de tecnologia, né? Ele é CEO da empresa Tecnel, então hoje ele vai apresentar algumas inovações, alguns pontos muito importantes que ele tem trazido, né, da China, principalmente, para nós aqui, para o Brasil. E eu tenho certeza absoluta que todos vão gostar muito. E eu quero só lembrar que se alguém tiver alguma pergunta e dúvida, ao final a gente vai ter um mini debate, podem mandar pelo chat, que eu vou fazer a seleção ao final dessas perguntas, dessas dúvidas, para a gente poder debater um pouquinho com o Gustavo, entender melhor aquilo que ele vai trazer para nós hoje. Então, Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Fique à vontade aí para trocar essa experiência com a turma. E, novamente, você é um cara. Muito obrigado aí pela oportunidade que a gente está tendo. Vitor, muito obrigado. Núbia, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado. E como eu disse para vocês, eu gosto muito de estar próximo das universidades, né? E poder compartilhar um pouquinho aí desses 23 anos que eu estou 20 deles na indústria, né? E 13 empreendendo. E outra coisa, essa live ela está sendo especial para mim, porque eu estava falando para a Núbia, 10 anos da minha carreira, eu trabalhei aí em Catalão, né? Na Copebras, começando lá no Chapadão, depois fui coordenador no terminal e encerrei a minha carreira aí, depois de 10 anos, na Anglo-América, tomando conta da mineração Catalão, de toda a manutenção, a parte de engenharia, oficinas, enfim, tem um carinho muito grande aí, tem grandes amigos, passei 10 anos e foram 10 anos muito bons da minha vida em Catalão. Então é um prazer aí estar fazendo essa live para vocês. E como a Núbia disse, né, essa pandemia ela veio para facilitar algumas coisas e acelerar, principalmente aí para a turma de sistemas, né? Engenharia da computação, engenheiros de automação, e propicia, né, esses momentos aí. Então, o Vitor me convidou, hoje eu estou em São Paulo, mas reservei essa agenda aí para estar falando para vocês. E como eu disse, eu gosto muito, contei para a turma, a maioria dos meus profissionais, eles estão vindo das universidades, porque essa tecnologia que eu trabalho, infelizmente, ainda não tem profissionais formados, né? Então, a gente forma esses profissionais
lá dentro da nossa empresa. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Tem uma apresentaçãozinha para vocês. Bom, vamos falar aí sobre esse tema interessante. Gustavo, só um minutinho. Oi. Ainda não iniciou, só um minutinho. Aí, agora sim, beleza. Ah, beleza. Então, assim, vamos falar de internet das coisas, cidades inteligentes, indústria 4.0 durante e depois dessa crise do corona, né? O que a tecnologia ajudou durante a crise e como que vai ser esse mercado que está sendo impulsionado por conta dessa pandemia. Bom, vou fazer uma breve apresentação aqui, mas assim, sou engenheiro eletroeletrônico de formação, né, já há 23 anos, sendo que desses 23, 20 deles foram dentro da indústria de mineração, basicamente, né. Tive a oportunidade aí de trabalhar em 15 países diferentes, basicamente trabalhei em 2 empresas, Anglo-América e a Vale, né. Tive uma experiência também em algumas empresas menores, mas foi no início da carreira, e a minha carreira basicamente foi informada aí na indústria de mineração, né? Em 2017, eu resolvi fazer diferente na minha vida. Então, assim, resolvi empreender e comecei a estudar negócios aqui no Brasil e tudo que eu estudava estava me levando para a China. Então, eu resolvi me mudar para a China em 2017. Fui para lá para estudar negócios, né? Eu fui para lá com a cabeça aberta, não fui para olhar equipamento de mineração, não fui para olhar equipamentos de manutenção, ou para olhar o que eu trabalho hoje, que é a internet das coisas, indústria 4.0, cidade inteligente. Eu fui com a cabeça aberta realmente para ver oportunidades de negócio, né? E lá na China, eu estudei mais de 26 negócios, em 14 centros industriais chineses, e quando eu falo estudar, estudar a fundo, ir nas empresas, ir na indústria, ver como é que funciona toda a cadeia de fornecimento e tudo mais, né? E me matriculei também numa universidade chinesa para fazer uma parte internacional do meu MBA e que foi muito assertivo, assim, toda essa minha ida para lá, desde fazer os estudos em campo, em mais de 14 cidades, e depois ir para a universidade para poder, vamos dizer, arrematar tudo aquilo lá que eu aprendi na prática. E aprendi muito, gente, aprendi muito, tanto em termos de cultura, em termos de negócio, como fazer negócios confiáveis com a China. E já há quase 3 anos, né, eu venho empreendendo na área de tecnologia, comércio exterior e engenharia, e-commerce também, entre China e Brasil. A gente trabalha aí com tecnologias inovadoras, né, que hoje, basicamente, em algumas áreas a gente não tem concorrentes. E aí foram acontecendo aí durante essa carreira de empreendedor algumas conquistas, né? Como fui chamado para ser um palestrante da plataforma TEDx, plataforma americana, né? Que aí ela expandiu, começou lá no Vale do Silício, expandiu aí para o mundo todo. Então fui convidado para falar sobre inovação e tecnologias com a China moderna, né? E como eu sempre estive muito próximo das universidades, direto fui convidado para palestras, congressos, né? Palestras como essa. Tem uma conexão muito forte, então, igual eu falei para vocês, meus profissionais, eles vêm das universidades, então eles começam como estagiários e vão desenvolvendo dentro da empresa. Eu não estava sabendo, mas assim, o meu trabalho de conclusão de curso desse MBA que eu fiz lá fora, eu tinha que entregar um TCC, né? E de repente a FGV me convidou para um evento e eu não estava sabendo e fui premiado, né? Meu trabalho foi premiado, concorrendo aí com universidades de Irvine, de San Diego, de Chicago, na Europa a Universidade de Portugal e a própria chinesa. Então eu fiquei em terceiro lugar no geral e primeiro na Universidade Chinesa com esse trabalho de abertura da empresa nossa hoje, né? A Tecnel e a World. Enfim, aí participo de várias comunidades, né? Então sou membro da comunidade Tudo sobre IoT, onde a gente discute lá sobre tecnologias de ponta, oportunidades, negócios, né?
Sou membro também da Aurecid, que é a Associação Brasileira de Manutenção, Associação Brasileira de Automação Residencial, e palestrante aí também da Abraman, né, Associação Brasileira de Manutenção, professor de alguns MBAs nessas matérias aí de tecnologia, indústria 4.0, manutenção 4.0, enfim, além de ir tocando aí meus negócios, né? Mas vamos falar sobre o que interessa. Aqui é só um pouquinho da história minha lá na China, né? Então já são muito mais hoje, 50 negócios envolvidos, a gente tem mais de 75 fornecedores, né? 14 centros industriais prospectados, uma universidade chinesa, e a gente tem... o legal desse curso que eu fiz na universidade são as conexões que a gente consegue, né? Então, eu tenho acesso ao governo de Hong Kong, e no mês de novembro, um mês antes de estourar a pandemia, estava lá na China, e uma das minhas atividades foi fazer uma conexão do governo brasileiro com o governo de Hong Kong para um projeto de cidades inteligentes. Nós vamos até falar um pouquinho dele nessa apresentação. Bom, mas vamos falar o seguinte, ó, principalmente para a turma aí que está formando por agora, no ano que vem, daqui 2, 3 anos, ou daqui 5 anos. Como é que vai estar esse mercado de internet das coisas, de indústria 4.0, né? De manutenção 4.0? Então, só para a gente ter uma noção, gente, isso aqui são todos números aí de institutos altamente reconhecidos, né? Só para vocês terem uma ideia, até 2025, nós vamos ter 21,5 bilhões de dispositivos conectados na internet. E se a gente pegar de 2020, né, que é o ano que a gente está agora, até 2025, vai ser quase a metade disso, que aí o gráfico ele vem desde 2015, né, mostrando esses 21 bilhões que vai atingir. Mas olha a exponencial que vai subir agora. Então são 11,6 bilhões de dispositivos até 2025. Só para a gente ter uma noção do que significa que em 2025, se a gente pegar a população mundial e dividir pelo número de dispositivos de internet das coisas, cada pessoa vai ter, no mínimo, 3 dispositivos de internet das coisas. Lógico, respeitando aí países pobres, onde que uma pessoa não vai ter nenhum, mas em países ricos, uma pessoa vai ter 20, 30 dispositivos conectados na internet. Aí mais um gráfico, né, esse gráfico da McKinsey, mostrando como é que isso vai estar sendo distribuído aí, em termos de fábricas, cidades, produtos para o corpo humano, né? Então, assim, como a Núbia disse, olha, se a gente pegar aí nesse gráfico, a maior parte desses dispositivos vão estar dentro das fábricas, né? Muito voltados aí para o que a gente chama, e nós vamos falar um pouco para quem não conhece o conceito, de indústria 4.0, tá? E daí vai dividindo, né? Até a gente chegar em cidades, em casas e tudo mais. Então são muitas oportunidades. E como é que essas oportunidades estão pós-Covid? Gente, o que eu falo para vocês, o Covid ele veio para acelerar esse processo, porque vocês viram que a universidade ela teve que se remodelar para colocar aí aulas online, cursos, provas, enfim, mudou todo o sistema, toda a metodologia, né? E assim, ó, em questão de menos de um mês teve que se adaptar. É a mesma coisa para os equipamentos, os produtos de internet das coisas, né? Então vamos lá, vamos falar de pessoas, né? Cada vez mais as pessoas em trabalho remoto, oportunidade aí para monitoramento da força de trabalho. Como é que eu vou saber se essa turma que está trabalhando remotamente está sendo produtiva, né? Então as oportunidades aí, ó. Sistemas de controle baseados na visão. Então, eu trabalhei muito tempo aí, uma parte trabalhei com o Vitor, né, na área de manutenção. Hoje, gente, cada vez mais as manutenções vão ser baseadas em sistemas de controle, baseado em controle de visão. Então vai ter um especialista de cada área, o cara trabalhando às vezes na sua casa,
e ele podendo fazer ali uma detecção de falha, ou uma manutenção, ou uma consultoria online, sem sair de casa, né? Num desses MBAs que eu dou aula, tem um aluno, né? Ele trabalha para a GE na área de usinas eólicas. Ele falou o seguinte, que os parques eólicos basicamente são todos controlados remotamente, inclusive em falhas ou pré-detecção de falhas, né? Eles podem atuar em alguns casos de falhas fazendo manutenção remota, né? Controle remoto de ativos, né? Usando esse exemplo ainda da GE, todo esse parque eólico não é, por exemplo, numa região, é um parque eólico que abrange a América Latina, falando de Brasil e outros países, né? Tem um centro de controle e eles fazem todo esse controle remoto aí de ativos, né? Com relação à liquidez, né, gente? A gente cada vez mais, quando a gente fala de indústria 4.0, de internet das coisas, é questão de dinheiro, né? Trazer o dinheiro, principalmente agora que vários negócios paralisaram, então tem que retornar a ter uma liquidez. Então, por exemplo, o que a gente chama de IIoT, né, que é Industrial Internet of Things, ou a internet das coisas aplicada na indústria, né, por exemplo, para fazer gestão online de inventário. Nós vamos falar de alguns dispositivos e tecnologias aí, que, por exemplo, estão disponíveis, como RFID, que propicia essa gestão online aí de inventários, né? Cada vez mais, a gente estava falando aí, eu e o Vitor, sobre Lean Manufacturing, né? Então, muita questão de redução de desperdícios, buscar onde estão os meus gargalos, onde estão os meus desperdícios, para poder tratar aquelas perdas ali e a gente evitar que elas aconteçam, né? Então, tecnologias aí também já para monitoramento de execução de mão de obra, tecnologias como o Beacon, nós vamos falar, o GPS, né? E quando a gente está em manutenção, sempre fala desse tema, né, que é o aumento do ciclo de manutenção. Então, a gente sempre, o que a gente busca, né, é a confiabilidade dos ativos. E com a tecnologia que nós temos aí hoje disponível, e facilidade dessa tecnologia de coletar dados como vibração, temperatura, mandar isso para um banco de dados em nuvem, fazer uma análise, né, o que a gente chama de AI, ou inteligência artificial, e isso voltar para o executor como uma informação já tratada, para ele somente tomar a decisão, ou às vezes até com a decisão já tomada, né, para aumentar justamente essa liquidez. A redução de custos, então, é um tema essencial aí, nessa era digital, né? Todo mundo buscando essa redução de custo. Assistência remota, cada vez mais, né? Eu falei o exemplo da GE, mas a gente tem inúmeros outros exemplos. Eu estava esses dias reunido com um gerente da LG e ele contando para mim que os prédios da LG que envolvem os sistemas de refrigeração, ar-condicionado e tudo mais, é tudo monitoramento remoto. Então, é uma central de comando e os caras sabem equipamento que parou, se falhou e já aciona as manutenções tudo online, né? Para quem gosta, né, a cibersegurança, né, o cybersecurity e a conectividade, então são temas também aí extremamente interessantes, porque quando a gente conecta esses dispositivos na internet, né, uma coisa é você conectar, você tem até uma facilidade muito grande para conectar. Mas e como é que é a segurança disso tudo, né? Então, para os profissionais que gostam dessa área aí, tem muita oportunidade de colocar barreiras de segurança nesses equipamentos que estão sendo conectados aí online, né, via internet, jogado em bancos de dados, em nuvem, servidores alocados aí no mundo todo, então muita oportunidade aí da cibersegurança e também da implementação de conectividade em larga escala, né? É o que nós estamos vivendo aí
de empresas que o que ela não fez em 10 anos, ela teve que fazer em um mês, senão ela parava, né? E, por fim, a otimização de ativos, né? De novo, aí o IIoT para otimizar a gestão de ativos, otimizar essa gestão do seu parque fabril, saber realmente quantos equipamentos você tem funcionando, quantos estão parados em uma oficina para manutenção, quantos equipamentos estão aí em estoque, né? Então, essa otimização de ativos. E falando aí de indústria 4.0, né? Qual que é a previsão aí para os próximos anos, né? Então, só antes da gente falar, porque muito se fala de indústria 4.0 e era 4.0, mas o que é isso, gente? Quando a gente fala 4.0, é a quarta revolução industrial que a gente está vivendo, né? Então, nós tivemos lá em 1780, que foi a primeira revolução industrial, onde houve a mecanização, né, a retirada da mão do homem ali trabalhando e a colocação de máquinas, e principalmente máquinas a vapor. Em 1870, ou seja, 100 anos depois, né, olha o tempo que demorou, aconteceu a segunda revolução industrial, que foi a colocação da eletricidade nessas máquinas, né, então foram sendo substituídas as máquinas a vapor por máquinas elétricas. E depois, olha que interessante o ciclo, né? 100 anos depois, aconteceu a terceira revolução industrial, no final da década de 60, que foi a automação. E agora, olha esse gráfico é interessante porque é uma exponencial, né? Então, agora em meados aí dos anos 2000, começou a conexão desses dispositivos na internet. E a entrada aí também do que a gente chama de inteligência artificial, a robótica, né? A Big Data, impressão 3D, tudo isso juntando, né? E formando esse conceito de indústria 4.0. E olha a rapidez que foi essa evolução, e a cada ano que passa, gente, isso é muito rápido. Uma tecnologia, às vezes ela se torna obsoleta lá fora e ela nem chegou aqui no Brasil ainda. Eu digo isso porque eu morei na China e eu falo, se você quer fazer hoje uma viagem para o futuro, estando no presente, vai para a China. Você vai ver coisas que talvez daqui 10 anos vai chegar no Brasil. Ou, às vezes, nem vai chegar. Bom, continuando esse conceito aí de indústria 4.0, então, assim, para ser considerada que uma empresa está na era 4.0, a gente tem que envolver alguns desses temas aqui, ó. Às vezes não todos, né, porque quando a gente fala de SynBio, ou biologia sintética, nem todas as indústrias trabalham na área biológica, né? Mas, assim, a indústria 4.0, ela envolve aí a manufatura 3D, isso conectada com a sua fábrica, fazendo, por exemplo, produção de peças no que a gente chama just in time, traduzindo aí muito simplificamente, né? É fabricar a peça na hora que você estiver precisando dela. Você não precisa de colocar em estoque, né? Esse outro conceito, gente, é muito importante. A inteligência artificial, principalmente aí da área os profissionais, os estudantes aí da área de tecnologia, engenharia da computação, análise de sistemas, né? O que é? Porque é o seguinte, pensa que você está conectando sensores no campo, nos equipamentos. Esses sensores, eles estão coletando dados ali, ó. A todo segundo, aí depende, né? Depende muito da tecnologia, mas tem tecnologia que coleta dados a cada segundo, a cada minuto, ou a cada hora, ou a cada dia, ou uma vez por semana. Depende muito da tecnologia empregada. Mas isso está formando uma base de dados. Para a gente falar que realmente essa empresa está na indústria 4.0, esses dados eles são jogados para um banco de dados em nuvem, tá? Então, conectados na internet. Esses dados são tratados através aí
de um software, um algoritmo desenvolvido, e eles retornam já para tomada de decisão, principalmente tomada de decisão descentralizada, ou seja, você não precisa de ter um cara tão especialista na ponta, porque a tecnologia vai trazer já esses dados tratados e com uma informação direta para onde tem que chegar. Então, assim, a ideia é essa, é quebrar barreiras, quebrar hierarquias e a informação chegar para quem precisa que chegue no momento que necessário, né? Esse aí, ó, eu vou falar que é um dos mais importantes, esse próximo, que é o IoT, né? O Internet das Coisas, Internet of Things, que são aí os dispositivos que estão a todo momento ali, ó, conectando e pegando essas informações e jogando aí para esse item anterior, que é essa inteligência artificial para tomada de decisão. Para as indústrias aí, ou empresas também que trabalham na área de genética, né, biologia sintética e tudo mais, então, o negócio está tão evoluído, gente, que microchips estão sendo implantados para tratar, por exemplo, doenças crônicas. Tem um projeto piloto no Brasil, que o Brasil está sendo destaque, usando o que a gente chama de SynBio para o tratamento dos portadores de HIV. Então, são chips que estão ali, ó, a todo momento, mandando informação para o corpo humano para poder combater, né? E por último aí, o que a gente chama de CPS, ou sistemas cyberfísicos. O que é isso, gente? Nós temos uma fábrica, né? Equipamentos funcionando e rodando. Nesse CPS, sistemas cyberfísicos, nós temos um Ctrl-C, Ctrl-V dessa fábrica, só que funcionando, por exemplo, dentro de um software. Então, e o que isso nos auxilia? Auxilia que você tem aí, dentro de um computador, rodando ali a sua fábrica, como se fosse uma fábrica em tempo real, só que você pode fazer alterações e, se der certo ali no seu sistema, você pode implementar isso na prática. O Vitor sabe muito bem que na indústria, a indústria é muito dinâmica, o pessoal da engenharia de processo, a todo momento eles estão buscando melhorias de processo. E aí chega lá para a turma de engenharia, a turma de manutenção, eu preciso de mudar uma vazão de uma bomba. Gente, eu já sofri demais com essas alterações aí, sem muito estudo, né? E sem um sistema desse, por exemplo, digital, que poderia simular já problemas futuros. Então, às vezes, o simples aumentar de uma velocidade de uma bomba, o que você pode causar? Você pode causar um desgaste prematuro em tubulação, e aí uma tubulação que às vezes você trocava ela a cada 3 meses, você vai trocar ela em 1 semana, 2 semanas, e vai gerar parada. E isso é ruim. E dá para perceber isso nesses sistemas que são os cyberfísicos aí. Agora, pensam em empresas que são padrão. A mesma planta que você tem no Brasil, você tem uma planta igual lá na Alemanha, você tem uma planta igual lá no Japão, e você tem uma planta, sei lá, você tem 10 plantas aí espalhadas no mundo que as plantas são iguais. É muito interessante você ter um sistema desse, porque uma melhoria, por exemplo, que você faz e dá certo, você já pode descarregar automaticamente para as suas outras 10 unidades onde estiver no mundo, né? Então, isso daí, gente, de uma forma bem simples, é o conceito de indústria 4.0, tá? Aqui é uma previsão aí já do Ministério das Ciências e Tecnologia. Esse slide eu peguei de lá. O que está se prevendo, né, no Brasil aí, do impacto da implementação da indústria 4.0, né? Então, só de reduções por ano está se prevendo 73 bilhões de reais, né? Então é muita grana, né? Em termos aí de ganho, né, de eficiência, que eu sempre está buscando, produtividade, eficiência e tudo mais, 34 bilhões de reais. E aí vai outros ganhos, né? Ganhos com redução de custos, né? 31 bilhões. E com economia de energia, cada vez mais a gente sempre fala aí de equipamentos mais eficientes, eficiência energética, né? 7 bilhões por ano. Então, assim,
É muita coisa, é muita coisa. Bom, e aí vem a pergunta, né? Principalmente para quem está começando agora, ou para aquele profissional que está sendo aí bombardeado por tanta informação, vem assim a seguinte pergunta: por onde que eu vou começar, né? A resposta é: foca no problema. Vou até mostrar o slide, e é esse daqui, ó, é focar no problema, tá? Então, o que é focar no problema? É você descer ao chão de fábrica, ou você ir realmente saber onde que estão os seus problemas e o que você vai resolver com aquilo, tá? Então, você faz 3 perguntinhas. O que eu vou resolver com isso? Qual que vai ser o alcance dessa minha iniciativa, né? E a outra pergunta é se essa solução é escalável, né? Então, novamente, aí, ó, foca no problema. E já entrando aí com um conceito aí de startup para dentro da indústria, ou para aqueles estudantes que estão querendo sair e focar na indústria, né? Gente, vocês, antes de mais nada, antes de fazer um projeto final, você tem que fazer o que a gente chama de MVP, que vem do inglês, né? Minimal Viable Product, ou o valor mínimo viável do produto, né? Eu coloquei esse exemplo aí, o seguinte, ó. Para quem nunca fez um hambúrguer na vida, e o cara já tentar fazer com excelência um Big Mac, ele vai quebrar muito a cabeça, né? Ou fazer, por exemplo, um hambúrguer artesanal aí, campeão de prêmio. Ele não vai conseguir. O cara nunca cozinhou nada, nunca fez nada. Ele não vai conseguir chegar já direto e fazer o melhor hambúrguer, né? Então, o que eu falo? Foca primeiro ali, ó, faz um MVP, né? Faz um cheeseburger, pega a excelência nesse cheeseburger, testa, leva para o seu pai, para sua mãe, gostou, leva para os amigos, gostaram, vão vender, tá vendendo. Cara, olha que o negócio começou a dar certo, aí sim você vai incrementando, até chegar no seu produto final. Não adianta, gente, não adianta você querer inventar a roda lá e colocar toda a tecnologia embarcada numa solução que você vai colocar tanto problema que você não vai saber onde sair corrigindo. E aí, de repente, aquela ideia sua, que é muito boa, ela vai morrer antes de começar. Porque foi tanto problema que foi gerado para fazer aquilo ali e não deu conta. Eu vou dar o exemplo aí do Thales, aquele um empreendedor brasileiro que criou a Easy Taxi, né? Ele criou a Easy Taxi, que foi aí antes do Uber, né? A Easy Taxi é basicamente o mesmo conceito do Uber, só que foi criada antes e foi criado mais no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas ele diz o seguinte, que quando ele começou a fazer testes, que hoje a gente vê aqui no aplicativo nosso, para quem usa o Uber, você vê lá, ó, a hora que o motorista é selecionado, você vê quanto tempo e tudo mais, que ele vai demorar para chegar, né? E o Thales falando que quando eles foram testar a tecnologia GPS, ficava ele na praça, um amigo com a bicicleta, arrumaram um GPS e eles ficavam testando lá e rodando e validando a localização dele, se estava aparecendo no aplicativo. Então, assim, começaram lá bem pequenininho, né, no MVP, para depois expandir isso aí para as cooperativas de táxi. Bom, eu vou contar para vocês uma história do espeto de escorpião, né? Quando eu morei lá na China, na primeira vez, eu já fui várias vezes para lá, mas na primeira vez, quando eu fui para lá, eu fui com um foco muito grande, né, para estudar negócio, para estudar em uma universidade. E na China, se você quiser trabalhar de domingo a domingo, você trabalha. Os caras te recebem em fábrica e tudo mais, né? Então, trabalhar é com eles mesmos. E assim, eu estava num ritmo muito grande de trabalho lá, e trabalhando sábado, domingo, né? Aí, num belo final de semana lá, no domingo, eu
Estava mais tranquilo, não tinha nada para fazer e eu gosto de cozinhar. Aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa típica daqui, né? E aí, antes de eu ir para a China, ficava pesquisando, eu vi algumas feiras que tinham esses espetos aí de escorpião. Bom, aí eu saí, depois tem muita turma que me pergunta sobre o mercado de Wuhan, né? Eu vou falar depois no final, mas eu saí nesse final de semana com o objetivo de ir numa feira e tentar encontrar o espeto de escorpião para tirar uma foto e mostrar para o meu filho que eu comi um espeto de escorpião, né? Aí eu olhei no mapa, pesquisei, achei uma feira tradicional, local, né? Lá em Hong Kong, na época eu estava em Hong Kong, e fui para lá. E rodei esse negócio, assim, na China é tudo muito grandioso, é grande demais, né? Andares e andares de mercado, de feira, ruas e mais ruas, e eu rodei esse negócio, vi muita coisa diferente, aí nada igual aquele negócio de Wuhan lá, e não encontrei também o tal do espeto escorpião. Aí parei numa barraquinha lá, falei, vou perguntar, né? Aí conversei com o pessoal lá e perguntei, vem cá, eu já rodei aqui, estou pesquisando e tal, onde que tem espeto de escorpião para comer? Aí o cara pegou e começou a rir da minha cara, né? Aí ele falou assim, não, há 30 anos atrás, a gente aqui na China, a gente passava fome. E tudo que aparecia a gente comia. Espeto, escorpião, cigarra, enfim. Fritava esse negócio e comia. Agora não, agora nós temos dinheiro para comprar comida, nós compramos comida normal. Isso aí agora virou comida para turista, né? Daí o seguinte, eu estou contando essa história que eu fui descobrir que espeto de escorpião é comida para turista indo lá na feira, lá no local, conversando, pesquisando. É a mesma coisa que eu falo para responder aquelas perguntas para vocês. Onde que eu tenho que começar? Então, vai na indústria, ou se você já é da indústria, vai lá na operação, vai lá no chão de fábrica, vai na sua oficina, vai ver onde estão os seus problemas para você poder implementar a sua solução tecnológica e ter sucesso. Então, não adianta ter uma ideia fenomenal se você não foi na área ver se realmente aquilo ali vai solucionar algum problema, seja da indústria 4.0 ou da manutenção, tá? E se você for lá, a tecnologia que você vai utilizar, ela vai vir naturalmente. Porque é outra dúvida. Que tecnologia que eu devo utilizar, né? A gente tem tantas tecnologias disponíveis aí, RFID, Beacon, LoRa, Zigbee, Sigfox, né? Um monte de nome maluco aí que o Gustavo está falando. E como é que tecnologia que eu vou usar, gente? Não preocupa com a tecnologia, preocupa com a solução do problema. A tecnologia, o problema é que vai puxar a tecnologia para você utilizar. Daí vocês que estão na universidade estão saindo na frente que vocês estão vendo várias dessas tecnologias, tá? Vamos falar um pouquinho aí de conceito de internet das coisas, né? Eu vou pôr um videozinho. Infelizmente a plataforma aqui ela não permite passar o som, mas eu vou narrar. Esse videozinho ele é bem didático, então é mais para vocês prestarem atenção no cotidiano de um personagem que vai acontecer desde o seu acordar até na hora que ele vai dormir, né? Então vamos lá, ó. Está falando o seguinte, que nós estamos para acordar um novo mundo, o mundo de internet das coisas, né? Ele está falando que os objetos vão ser capazes de conversar um com o outro e trabalhar para nós. Eles são capazes de agir conforme o movimento, conforme voz. Isso tudo, gente, que está aparecendo nesse vídeo, a nossa empresa ela faz, tá? Todos esses produtos aí, desde da casa inteligente até a cidade inteligente, nós temos soluções para isso. Então, assim,
Tá vendo? Ele caminhando aí na cidade, iluminação sendo acendida, sinaleiros em tempo real. E o legal disso, né, é o seguinte, que a gente tenha tempo, né, disponível para concentrar no que a gente gosta, enquanto a tecnologia está trabalhando para nós. E além disso, tem a tecnologia que toma conta aí até do nosso corpo humano. A tecnologia para fazer compras online, aí, agora as lojas self-service, né? Geladeiras inteligentes, mandando informação. Aí o projeto Cidades Inteligentes, nós vamos mostrar isso de forma real. E aí a pergunta que ele faz no final é o seguinte: você está pronto para acordar para um novo mundo, gente? Ó, e eu falava desse negócio há 2 anos atrás, eu parecia maluco, né? Só que o pessoal não me considerava maluco porque eu mostrava a tecnologia funcionando na prática. Daí o seguinte, o negócio é tão rápido e 2020 está sendo tão acelerado, principalmente agora com os conceitos de casas inteligentes, né? A vinda aí do Google Home, da Alexa, para fazer essa interação de comandos de voz com as casas e os equipamentos, né? Mas o mais legal disso não é só você poder, por exemplo, ligar um equipamento com um comando de voz. O mais legal disso é o conceito por si, que é as informações que estão sendo coletadas, formando um banco de dados e isso voltando. Vou dar um exemplo muito simples que todo mundo conhece, que é o exemplo do Google, né? Quando você está saindo de casa, ele já te fala o seguinte: tantos minutos para o seu trabalho. E aí já te coloca rotas alternativas se você tiver com congestionamento, né? E tudo mais. O que é isso, gente? Isso não é mágica, isso aí é a Big Data. Essas informações que está coletando ali todo dia. Eu sei que o Gustavo, todo dia, ele sai de casa ali às 7 horas e ele estatisticamente, ele vai para o escritório dele. Então, ele já te joga aquelas informações. É a mesma coisa para casas inteligentes e cidades inteligentes. Bom, agora vamos falar de casos reais que foram utilizados aí nessa crise do Covid-19, principalmente para combater ela, tá? E o primeiro caso que eu vou falar é como que a China utilizou esses conceitos de cidade inteligente, né, para poder combater o coronavírus. Aí eu falo essa pergunta aí, ó, imagina um mundo sem o YouTube, sem o Twitter, o Google, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. E também sem o Google, né? Eu fiz essa pergunta aí para minha filha, né, para Isabela. Aí eu fui falando, né? Bebela, imagina um mundo sem esses aplicativos, né? Aí ela, pai, sem YouTube ia ser ruim, né? A gente não ia poder assistir filme, né? Sem o Google Maps a gente não ia ficar difícil, né? Da gente ir de um lado para o outro, né? Mas a hora que eu falei para ela, Bebela, agora imagina um mundo sem o Google. Pai, um mundo sem o Google, não dá para viver sem o Google. Então, assim, é porque a Isabela tem 10 anos, ela nasceu aí com tudo isso, né? E hoje tudo que a gente vai fazer na internet utiliza esses aplicativos aí e vários outros, né? Mas, assim, esse mundo existe, gente. Esse mundo sem esses aplicativos, ele existe. Eu falo para vocês que ele está muito, mas muito à frente da nossa realidade, tá? Então, e esse mundo onde que é? É na China, tá? Então, por exemplo, lá existem os programas, vamos dizer, similares, né? Então, para o Twitter tem o Weibo, para o Google tem o Baidu e para o YouTube tem o Youku. Bom, vou parar aí para o meu mandarim, ele é meio fraco, né? Mas é o seguinte, a China ela não usou nenhum daqueles aplicativos ali para combater a crise do corona, não. Ela tem um aplicativo lá, gente, que ela junta Facebook, Instagram, WhatsApp, Banco 24 horas, e-commerce e a Big Data, tudo isso num aplicativo só. E agora que nós ocidentais aqui
estamos percebendo isso e tentando fazer o que a gente chama de Big App, né? Você vê aí que o WhatsApp já está dando alguns movimentos e tudo mais, o Facebook, o Instagram. Mas, enfim, esse aplicativo ele já existe lá, ele se chama WeChat. Só para vocês terem uma ideia de número, gente, dentro do WeChat e do Alipay, passaram 3 trilhões de dólares no ano de 2018, tá? O que é 3 trilhões de dólares? Se for comparar com os Estados Unidos, dentro dos aplicativos dos Estados Unidos, como a Amazon e outros mais, passaram 112 bilhões de dólares. E o PIB brasileiro em 2018 foi 1,74 trilhões de dólares. Ou seja, dentro de um único aplicativo ou 2 aplicativos chineses, passaram 2 PIBs brasileiros. Então, se vocês acham que consumistas no mundo são os americanos, engana-se, porque não conhece os chineses e não conhece esse aplicativo, que é o WeChat. Tem suas vantagens, inúmeras vantagens, adoro o programa, só que tem uma desvantagem. A China é uma república democrática, então é um país governado por um único partido, um partido comunista. Então, todas as informações que passam ali dentro do WeChat, elas são monitoradas pelo partido, tá? Eles têm todas essas informações. E eles têm uma Big Data gigantesca, mas gigantesca, sabendo todos os comportamentos da população chinesa. Aí é o seguinte, já expliquei um pouquinho para vocês do WeChat. Hoje, todo o cidadão chinês, aí, desde criancinha até os mais velhos, né, eles têm um smartphone. Para você ter um smartphone, você tem que ter uma carteira de identidade chinesa, né? Lógico, respeitando criança não vai ter, né? Mas a partir de 12 anos de idade já pode ter essa carteira de identidade chinesa. É uma das carteiras de identidade que tem mais informações do mundo. E uma das mais seguras também. Imagina uma população gigantesca igual a deles, né? Daí é o seguinte, essa imagem aí, né? Às vezes parece uma árvore de Natal, mas isso aí é real, gente. Toda esquina, principalmente nas grandes cidades chinesas, tem essa quantidade de câmeras. Mas isso daí não são câmeras, simplesmente câmeras, e são câmeras inteligentes, que são capazes de detectar todas as pessoas que estão passando ali naquele determinado momento. Então, assim, e como é que eles utilizaram essa tecnologia, né? Essas câmeras, elas têm, algumas delas, a detecção de temperatura, que automaticamente já sabe ali, ó, se uma pessoa que passou, ela está com a temperatura, com febre ou não. Outra coisa, essas câmeras inteligentes, principalmente para cidades inteligentes, mesmo que a pessoa faça uma cirurgia plástica, ela vai ser reconhecida. Ela reconhece mais de 20 milhões de pontos na sua face. Se você tiver de máscara, tiver de óculos, né, ela consegue reconhecer, esse é o Gustavo está passando ali. Ó. Então, assim, é muita informação que essas câmeras captam. E a pessoa, a partir dos 12 anos de idade, né, até a sua velhice, ela já, a partir dos 12 anos, já está com a face formada. Antes disso, não. Antes disso, pode dar erro na câmera. Mas a partir de 12 anos, vamos supor que uma pessoa sumiu da China com 12 anos de idade, voltou com 30. Se ela passar por uma câmera dessa, vai ser reconhecido. Ó, aquele ali é um menininho que sumiu com 12 anos e está aqui. Tá? E tem esse poder aí de reconhecer a temperatura. Ok. Então, a gente já tem algumas informações aí, né? Vamos pegar aí, nesse gráficozinho, olhar lá o primeiro dia, a pessoa, o indivíduo que a gente está chamando de indivíduo A, tá? Ele está com Covid-19, mas ele não apresentou os sintomas. Então, esse indivíduo A, ele convive aí com o indivíduo B, e ele está sendo monitorado através do WeChat, que tem também GPS incluído, que ele saiu de casa para trabalhar, ele foi para o trem, pode ter sido visto aí por alguma dessas câmeras, né? No trem, ele teve contato com a pessoa, por exemplo, C e D, né? Ele foi trabalhar, aí ele teve mais contatos, contatos próximos com as pessoas E, F e G, e mais ou menos próximo com as pessoas H e I, e voltou para casa e teve contato de novo com a pessoa B.
O segundo dia, ele acorda com febre. E lá, obrigatoriamente, se você tem algum sintoma ou acorda com febre, alguma coisa, você tem que fazer o exame. Então chama lá, o pessoal é muito eficiente, vão lá, requisitou um exame em casa e testou positivo, tá? Automaticamente, gente, no WeChat, que é como se fosse o WhatsApp nosso, as pessoas que tiveram contato próximo vão receber um informativo, né? Uma mensagem, falar, olha, você teve um contato próximo com a pessoa A que estava infectada pelo Covid. E automaticamente essas pessoas que tiveram contatos próximos, elas são classificadas como vermelho e elas têm que entrar 14 dias de isolamento. Se essa pessoa sair na rua, ela vai ser reconhecida por uma daquelas câmeras. Daí o que vai acontecer? Alguém do governo vai bater na sua porta e vai lá te dar uma advertência que se você não cumprir o seu isolamento, você vai ser preso. As pessoas HI teve um contato mais ou menos próximo, né? Elas são classificadas como amarelo e elas ficam restritas num distanciamento social. Então, elas podem, às vezes, até sair e tudo mais, mas dentro de uma restrição, dentro do bairro e tudo mais. Não pode sair para trabalhar e pegar um trem. Tem que ser mais ali itens essenciais para ela sobreviver e aguardar aí, se não vai aparecer com sintomas, né? Esses daí são os QR Codes, que chegam automaticamente nos celulares, né? Então, você, se tiver com Covid, você é vermelho, você não pode sair de casa. E todo lugar que você vai adentrar, que tem concentração de pessoas, então seja pegar um trem, e lá o sistema de transporte público é muito eficiente. Quando eu vou para lá, só uso transporte público. Então, você vai pegar um trem, você tem que mostrar pelo seu aplicativo se você é verde, amarelo ou vermelho. Verde você pode entrar, normal. Amarelo, dependendo, você não vai poder entrar. E vermelho, você tem que estar em casa, né? E aí tem essas pessoas olhando ali os QR Codes. E também as medições de temperatura, né? Faz aferição de temperatura em todo lugar que você entra. Aí, se você não tem nada, você pode seguir em frente. Então, gente, isso daí é só um pequeno exemplo de como que a China usou a Big Data para fazer o controle do Covid. E hoje a gente vê aí uma população gigantesca, né, que teve a pandemia controlada no final de fevereiro e início de março. Bom, agora vamos falar de um case nosso. Isso aí é um projeto nosso, é um dos únicos projetos de cidades inteligentes que está funcionando no Brasil, usando a rede LoRa, tá? Bom, o que é essa rede LoRa? A rede LoRa é uma rede de longo alcance, ou ela é a abreviação de long range, né? Longo alcance. É uma rede justamente para a indústria, para lugar grande, para cidade inteligente, e é uma rede que vai dominar aí, principalmente cidades inteligentes. Qual que é o conceito dessa rede? É baixo consumo de energia, baixo fluxo de dados e alto alcance, né? Então, sempre quando a gente fala, gente, nos conceitos de indústria 4.0, cidades inteligentes, né? A gente tem que ver qual a melhor tecnologia aplicável. Porque são equipamentos que vão, às vezes, ficar 5 anos ali mandando informação com uma bateria. Não é ligado na energia, porque às vezes não é possível conectar na energia, né? No caso, esse projeto nosso, ele é conectado na energia, que ele é utilizado para fazer o que a gente chama de smart grid, ou sistemas de iluminação inteligente, onde se consegue aí economias de até 70% no consumo de energia. Mas a economia, no caso da pandemia do coronavírus, a economia de energia é apenas um item acessório. Lógico, num projeto de viabilidade, esse daí é o item principal,
mas na pandemia nós temos outros ganhos, que nós vamos falar depois que eu explicar esses conceitos da rede LoRa. Então, assim, a gente tem um conceito de estrela, que é um gateway, é o equipamento que vai mandar a informação, que seria o amarelinho, os nossos end devices, são os equipamentos que estão coletando a informação, ele recebe a informação do gateway e ele transmite de volta essa informação para o gateway, tá? Então, a informação ponta a ponta, estrela. Tem a tecnologia Mesh, que é uma das mais interessantes, que é o seguinte, a gente tem o gateway, a gente tem ainda dispositivos que conversam em estrela com esse gateway, mas a gente tem dispositivos que retransmite esse sinal do gateway. Então, por exemplo, o gateway que a gente representa aqui no Brasil, ele tem um alcance de 5 km, mas 5 km de visada direta, ou seja, sem barreiras. Quando eu tenho alguma barreira, eu posso usar essa metodologia Mesh, ou seja, de equipamentos de end device, conversando com equipamentos de end device, que vai levar o meu sinal para onde eu desejo levar. E ele pode levar tanto para um outro equipamento até chegar na ponta que eu quero, quanto ele pode levar para um outro gateway, enfim. Ele faz essa comunicação aí bilateral, né? E tem também aí o Cluster Tree, que seria a mistura aí de mesh com estrela, formando aí esses clusters aí que a gente está vendo, esses desenhos aí que basicamente alguns poucos mesh que mandam o sistema aí para um sistema da comunicação para um sistema de estrela. Bom, esse projeto nosso é um projeto piloto que a gente colocou, ele está funcionando já desde janeiro em tempo real, sem falhas, e ele aciona aí toda a praça principal da cidade de Uberaba e mais 2 ruas da Arthur Machado, né, que são ruas históricas aí de onde começou o comércio Uberaba, né? E na época do Covid, o que ele traz de benefício? Primeiro, ele elimina as equipes de inspeção das ruas, ou seja, principalmente naqueles meses aí que a gente estava mais recolhido e tudo mais, que ninguém poderia sair de casa, o pessoal tem a capacidade de monitorar todas as lâmpadas, aí no caso é um projeto piloto, né, mas poderia ser de toda a cidade, e saber onde que está funcionando, onde que entrou em falha, e mandar as equipes de manutenção de forma assertiva no local certo. As lâmpadas são georreferenciadas, né, então ela sabe exatamente ali a posição geográfica daquela lâmpada que falhou, a equipe vai lá assertivamente e fica aí, evita, né, esse trânsito de pessoas, principalmente nessa época de pandemia. Eu falei um pouquinho antes, né, sobre cada vez mais naquelas oportunidades lá, né, os monitoramentos remotos. Então é isso daí, gente. O sistema ele te passa todas as informações possíveis de variáveis elétricas de uma lâmpada. Então você tem lá tensão, corrente, potência real, potência acumulada, fator de potência. E isso daí foi até uma quebra de paradigma muito grande para mim, porque quando você está estudando lá os princípios básicos de engenharia de manutenção, o primeiro exemplo que eles falam de manutenção corretiva é sobre lâmpada, né? Ninguém troca uma lâmpada preventivamente. Você troca uma lâmpada quando ela queimou. Agora, esse sistema ele quebra paradigmas, porque ele te fala quando a lâmpada vai entrar em falha, né? Então, além disso, o controle da iluminação pública, né, para evitar multidões, ajudando a fazer dispersões, iluminando ou tirando iluminação, por exemplo, de áreas que não precisam, e a dimerização dessa iluminação pública, né? Então, como está tendo menos movimento na cidade, na madrugada você pode reduzir aí, sem colocar em risco a quantidade de iluminação pública disponível. Então, em vez de você colocar 100% de iluminação, você pode reduzir aí para 80%, e que isso não é perceptível para quem não conhece o sistema. Bom, como eu estou em São Paulo, eu costumo fazer essa demonstração na prática, né? Eu mando um funcionário meu lá para a praça e a gente faz acionamento, eu acesso o software aqui,
a gente faz acionamento individual, faz a dimerização, eu aqui e a pessoa lá na praça filmando. Só que, como é noite já, os meus funcionários já estão em casa, nós vamos passar alguns videozinhos. Esse primeiro vídeo, nós vamos fazer aí a dimerização da praça. Então, isso aí é a praça que está funcionando o sistema. Está toda ligada, né? Então, todos os postes conectados, cada poste tem um node, na cabeça dele tem um dispositivo de controle. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir toda a iluminação da praça, né? Estou falando que eu vou dimerizar, vou colocar 25%, e fica vendo que a iluminação vai baixar na praça, né? Vai dar uma diminuída, ó. Dá uma focalizada, fica vendo, a praça está bem iluminada, né? Vou mandar o comando, ó, mandei, já reduziu, olha, reduziu bastante a iluminação da praça, né? Então, esse é um conceito aí já de Smart City, né? Cidade inteligente, e usando todo esse banco de dados, essa Big Data, para trazer informações aí em tempo real. E o legal disso, gente, que ali eu fiz um comando em conjunto. Eu consigo fazer comandos individuais. Opa, peraí, vou voltar. O próximo videozinho aqui, ó, é eu acionando individualmente esse poste. Ó, estão todos os postes lá. Esses postes, como eu falei, são georreferenciados. A gente sabe exatamente cada um. Ó, eu vou desligar esse poste, um poste só, né? O que hoje é impossível de fazer se não tiver um dispositivo desse. Aí o software ainda falando das lâmpadas que estão com problema, né? O vermelhinho ali que está piscando é problema. Vou mandar desligar. Ó, mandar o comando. Tá vendo se vai desligar. Ó, tá vendo? Desligou um poste só. Então a gente tem controle aí por um poste, por uma praça, por uma rua, um bairro, enfim, a gente tem controle total do sistema. E aqui só uma demonstração do sistema sendo acionado via smartphone. Então, é esse conceito, né, gente? A gente tem que ter a praticidade, é aquele negócio, lembra que eu falei da informação descentralizada para quem realmente tem que fazer, ó, fez acionamento via smartphone. E agora, ó, vai fazer aquele mesmo efeito que eu fiz de diminuir a iluminação, ele vai diminuir também aí desse poste, ó. Ó, vai fazer a dimerização. Aí apareceu a telinha, vai dimerizar. Tá vendo que vai reduzir a iluminação via smartphone, gente. Vai colocar 25% aí no poste. Aí dimerizou. Bom, essa é a praticidade. É só o software, né? Então aqui nós não vamos, como nós não vamos fazer acionamento real, e como a praça está ligada agora, eu não posso ficar brincando lá. Mas é a grande diferença, gente, e a grande revolução é essa daí. Se a gente fosse pensar na terceira revolução industrial, que foi a chegada da automação, para você fazer uma coisa dessa, você teria que ter CLPs de altíssima capacidade, cabo passado para tudo quanto é lado, né? E as informações sendo tratadas de forma muito localizada, né? Agora imagina, a gente vai lá, coloca um device inteligente na cabeça do poste, pronto, conecta ele no node, quer dizer, no gateway, tá automatizado. É muito simples e rápido, né? Então, esse é o grande conceito aí de internet das coisas, cidades inteligentes, indústria 4.0.
Aí é só uma prova de conceito que a gente fez para ver a visada de longo alcance do sistema, né? Agora um outro case, vamos trazer um case aí de casas inteligentes, época de Covid, tecnologia Zigbee, que usa o mesmo princípio do mesh, ou seja, dispositivos conversando entre si e repetindo o sinal, né? Então, o Zigbee é uma aliança que os construtores fabricam nesse protocolo. Ele tem como característica uma comunicação aí bem versátil, é de baixa complexidade, é de baixa distância, né, até 500 metros, o sistema que a gente vende até 500 metros, diferente da rede LoRa, né, lembra, LoRa, longo alcance, né. Outra característica, baixo consumo, que são equipamentos que basicamente usam bateria, baixa taxa de comunicação de dados, então diferente aí da internet, da Ethernet, né, que a todo momento está transitando milhões de dados, né, então nessa live que a gente está fazendo aí, são milhões de dados que estão sendo transferidos. A rede Zigbee não, são poucos dados, ela basicamente manda dados só quando ela é demandada, né? E tem uma segurança muito alta. Serve para controle, monitoramento, gestão, enfim, N soluções, né? Então aí, ó, hoje, famílias que estão isoladas, idosos, né? E não tem como, por exemplo, cuidar desses idosos, um idoso acamado. Então tem sistemas inteligentes, câmeras inteligentes, botões de pânico, tudo conectado na internet, mandando informação em tempo real. E, por exemplo, se uma pessoa dessa, um idoso que está acamado, ele caiu da cama, ele aperta um botão, vai receber informação ali para os filhos e tudo mais, acessa através de câmera inteligente, conversa já, ó, aguarda aí, estamos mandando socorro, né? Enfim, aí equipamentos com comando de voz, né, para evitar toque, interruptores, ou até essas pessoas que têm deficiência de mobilidade, de deficiências motoras, né. O monitoramento em casas, em negócios, né, os negócios ficaram muito tempo fechados, aí, o que houve de roubo, né. Quando a pessoa estava em casa, estava lá a bandidagem assaltando o negócio das pessoas, né. As indústrias trouxeram os funcionários para dentro de casa. E essa tecnologia serve para você monitorar alguns sistemas, né, centros comerciais, gestão aí, né, de consumo de energia. Então, fábricas que estão paradas, você pode fazer desligamento remoto, né? Abertura de portas remotamente, sem contatos com pessoas externas, enfim. N soluções. Lembra lá do que eu falei para vocês? Foca no problema. Ó, dispositivo, tecnologia nós temos, mas você tem que saber que problema que você vai resolver, tá? Aí só alguns exemplos, isso aí é uma linha que nós temos a distribuição exclusiva no Brasil, são esses dispositivos inteligentes aí para casas inteligentes, comércio, né? Então, desde disjuntores, fechaduras, válvula d'água, câmeras, tomadas inteligentes, enfim, são mais de 50 produtos aí para trazer solução. Ó, quem tiver interesse e quiser ter uma sensação disso funcionando na prática, nós criamos na pandemia o que a gente chama de showroom virtual. Você vai baixar um aplicativo, tá? Mas primeiro você faz um agendamento nesse telefone aí, ó, no WhatsApp, manda um WhatsApp, fala, ó, eu tenho interesse, eu quero conhecer, eu quero ver como é que vai fazer isso daí. Você vai baixar um aplicativo nosso, nós vamos marcar uma reunião com vocês, vocês vão acessar o computador de vocês, nós vamos colocar a câmera de frente aos dispositivos e vocês vão brincar de onde vocês estiverem no mundo com esses dispositivos. Você vai acionar, você vai abrir uma porta, você vai ligar a luz, abrir cortina, vai mandar comando de voz para o Google para ele executar alguma coisa. E, gente, isso daí está sendo um sucesso. Então, a gente tem casos aí já de reuniões que foram marcadas entre um cliente que estava nos Estados Unidos, o arquiteto no Brasil e o integrador. O integrador é o cara que trabalha em parceria conosco, fazendo, vamos dizer, solucionando os problemas, né? Solucionando as dores, né? Então, essas 3 pessoas e o cliente lá nos Estados Unidos ficou doido. A palestra que eu dei para a Universidade da Colômbia, tinha o pessoal do México, então eu passei o comando para o pessoal do México, o pessoal da Colômbia em tempo real, durante a palestra, fazendo ali abertura de fechadura, ligando lâmpada. Sistema muito confiável, extremamente rápido. Basicamente mandou o comando, já chegou.
Então, quem tiver interesse, ó, tá esse WhatsApp aí, anota. Eu já vou passar o slide e agenda lá. Fala, ó, assisti a palestra do Gustavo, quero fazer uma reunião prática e quero ver como é que isso funciona. É muito legal, recomendo. Aí só um exemplo, né? Então, assim, o que está no centro aí é um gateway. Esse gateway, ele gera um sinal Zigbee. Esse sinal Zigbee, ele vai funcionar no alcance desse gateway, que normalmente aí é 500 metros em visada direta. E a turma pergunta, Gustavo, eu não vou colocar um dispositivo desse porque um hacker vai acessar a minha casa, vai abrir a minha porta, vai pegar informações da minha casa. Gente, com essa tecnologia Zigbee, principalmente a que eu vendo, é impossível, não existe, não tem histórico de hackeamento. Um cara que conseguiu abrir uma fechadura, que conseguiu acessar o banco de dados em nuvem e pegar as informações ali. Então, primeiramente, por conta da configuração da rede, né? O Zigbee basicamente impossível de hackear. Segundo, porque está tudo dentro de um banco de dados muito seguro, e essas informações estão protegidas. Lembra que eu falei de oportunidades? Então, a cybersecurity está sendo protegido por uma segurança nos maiores padrões de segurança hoje de servidores do mundo. Aí tem exemplos, né, de projetos nossos, desse sistema funcionando em áreas de mais de 4.200 metros quadrados, para detecção de temperatura e umidade em casa de show, né? Lá não pode colocar os detectores de fumaça, então colocou sensores de temperatura e umidade. E o legal disso é a rapidez, né? Então, enquanto um concorrente pediu lá 30 dias para fazer uma adequação desse sistema, o integrador nosso que instalou lá foi em 4 dias. Passou 11 metros de cabo só. Basicamente foram só para sirenes os cabos, né? E por conta de norma elas precisam de cabo. Aqui um outro exemplo de um casarão histórico que o empreendedor fez uma reforma baseada na época e foi esse casarão é patrimônio tombado, né? Então foi preservado, foi restaurado, tudo conforme época, né? Só que ele montou o empreendimento, ele se esqueceu que tinha que ter o sistema de detecção de fumaça. Aí ele chamou as empresas lá tradicionais e os caras foram lá, vai ter que quebrar aqui, passar eletroduto ali, passar cabo para lá. Ele falou, não, de jeito nenhum, vocês não podem quebrar nada, isso aqui é patrimônio tombado. Aí ele fez uma pesquisa, encontrou os nossos produtos na internet e ele conseguiu, sem quebrar, sem ter nenhum dano no patrimônio dele, fazer a adequação, né? E foi feito em 2 dias e passado 1,5 metro de cabo, né? Então, essa é a versatilidade, gente, da internet das coisas, desses dispositivos. Lembra que na terceira revolução industrial, voltando, você precisaria de computadores de altíssima capacidade, passar cabo para tudo quanto é lado. Essa tecnologia vem para substituir isso tudo, tá? E quais outras tecnologias disponíveis aí para a indústria e manutenção 4.0, gente? São inúmeras. Vou falar de mais 3, porque a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando dessas tecnologias, né? Mas uma muito utilizada, o RFID, principalmente aí para controle de gestão de ativos, controle de estoque, né? Uma tecnologia baseada em tags, que são excitadas através de antena. Essas tags elas podem ser passivas ou ativas, depende aí do tipo de tecnologia, e que está te mandando essas informações. Então, assim, gestão de equipamentos que entra para ser manutenido numa oficina e automaticamente já pode abrir um OS para aquele equipamento e já ele entrar num estado que, conforme ele vai passando dentro da oficina, eu já sei se ele já foi peritado, eu já sei se ele está aguardando peças ou se ele está em montagem, enfim, amplamente utilizado aí na indústria automobilística, né, para fazer gestão de peças na hora de montar o carro. A segunda tecnologia é beacon. Então, a tecnologia por aproximação, à medida que você aproxima do equipamento, o equipamento já te manda informações ali em tempo real, seja informações que estão sendo coletadas, às vezes, por exemplo, que uma rota de inspetor, ele vai passando próximo dos equipamentos, em vez dele chegar lá e fazer as medições,
essa tecnologia já se conecta ao smartphone e já manda ali, por exemplo, temperatura, pressão, enfim, ou alguma informação de manutenção, de um plano de manutenção, ou um plano de bloqueio, de segurança, né? E tecnologia como GPS, para você fazer aí, desde gestão de frotas, gestão de ativos, produtividade de equipe, o tema aí que daqui a pouco vocês vão ver sobre Lean Manufacturing, né? Tempos e movimentos, de gargalos e desperdícios, né? Então, tecnologia GPS amplamente utilizada desde para monitoramento de pessoas até para monitoramento de equipamentos móveis, né? Enfim, muita utilidade. Lembra de novo, gente, eu fico toda hora voltando naquele slide da foca, né? Foca no problema. A tecnologia, ela existe. Ela vai vir direto, assim, na sua cabeça, a partir do momento que você focar no problema. Foca no problema, tem a ideia, fala, pô, eu vou usar, né, aqui é GPS. Fazer monitoramento aí de pessoas, tempos e movimentos, enfim. E conclusão, o mundo, gente, não será o mesmo após o Covid, não adianta. A quarentena está acabando, vai acabar, a vacina está chegando, mas o mundo não vai ser o mesmo. Então, o trabalho, a relação pessoal, elas vão ser completamente diferentes, né? A internet das coisas, ela vai ser utilizada para transformar a vida das pessoas. Já transformou e vai transformar ainda muito mais, né? As suas casas, as suas cidades, a indústria, né? Os trabalhos, vai ser tudo diferente, né? Aqui ficou errado, depois vou corrigir, mas é o ano de 2025. Se estima que até o ano de 2025 vai ter 3 dispositivos de internet das coisas para cada pessoa no mundo. Então, eu falei dessas informações lá no comecinho, né? Enfim, e quem fará essa mudança tecnológica no mundo? Gente, são vocês aí que estão dentro da universidade, que está saindo agora, cabeça fresca, que nasceu aí já com toda essa tecnologia, já o Google, enfim, o que a gente já tem aí disponível, né, e tudo mais. Então, são vocês que vão fazer essa mudança. E outra coisa, eu falo que se eu estivesse formando hoje em dia, eu ia ter uma visão muito diferente que eu tive da minha carreira. O meu sonho, o que foi? Foi realmente entrar numa grande empresa e desenvolver uma carreira. Se eu estivesse na faculdade hoje, eu não faria isso. Eu já entraria direto para empreender. E principalmente em indústria 4.0, internet das coisas, cidades inteligentes, aprofundaria em um problema, pesquisaria até achar a solução. Essa é a minha apresentação, é o que eu queria passar para vocês. Aí estão os meus contatos, tá? Por favor, nos segue lá no Instagram, anota aí, Tecnel Oficial. Tem muita informação legal lá no Instagram, muito vídeo. No YouTube, né, nós temos um canal no YouTube com muito vídeo tutorial, unboxing, esses projetos aí de cidades inteligentes, casas inteligentes, enfim, muito material hoje disponível nas nossas mídias sociais. O meu LinkedIn também tem muita informação, muita coisa legal da China lá, de indústria 4.0, robôs aí fazendo controles de estoque, separação de peças, enfim. Muita coisa legal, mas segue a gente no Instagram. Instagram sempre a gente está postando aí no mínimo 2 posts por semana, principalmente de projetos nossos. Vai lá, tem umas coisas que o pessoal acha que é mágica, mas não é tecnologia. E é isso aí. Agora eu vou abrir para perguntas. Legal, Gustavo. Muito bom. Bacana. Creio que todos entenderam bem aí esses novos conceitos, novas tecnologias, né? Essa mudança que o mercado, que essas tecnologias vão trazer para o mercado, né? Então, pegando aqui algumas perguntas, né? Eu vou fazer uma primeira pergunta do Ellison Lima. Ele pergunta quais são as competências para o profissional que quer se inserir na indústria 4.0 nos dias atuais. Olha, as competências, o seguinte, tá?
eu te falaria que a maior competência que ele tem que ter é a curiosidade, a vontade de aprender, porque aprender da tecnologia, gente, a gente vai estudar, pega um livro, vocês têm meus contatos, aí, Gustavo, quero saber mais um pouco da tecnologia, tá? E vocês vão correr atrás. Mas acho que a maior competência hoje é tentar falar aquilo que eu falei no finalzinho ali, ó, ter esse senso empreendedor para tentar resolver um problema, trazer uma solução. Tá? E aí depois o tempo de vocês é muito diferente do meu tempo que eu estava na faculdade. Hoje você tem informação disponível em tempo real. Na minha época não tinha, na faculdade não tinha internet. Há 23 anos atrás não tinha internet. No meio do meu curso que eu comecei a ter um e-mail, né? Então é muito diferente hoje. Então assim, você tem muita informação disponível, basta ter curiosidade, empreendedorismo, vontade de aprender, que eu acho que isso é o essencial. Essas são as competências essenciais. Legal, Gustavo. Eu me lembrei até de uma frase do Rodrigo Perfeito, né? Foi nosso colega de trabalho. Ele dizia o seguinte, que o profissional que resolve o problema tem lugar em qualquer mercado de trabalho, em qualquer país do mundo, qualquer empresa do mundo. Exatamente, exatamente. Ainda mais agora, o que resolve o problema é com tecnologia embarcada, né? Porque o legal disso é você poder escalar. É você poder escalar e jogar isso não só para uma indústria, mas às vezes para todas as indústrias no Brasil. Já pensou? Oh. Legal. Bom, tem uma outra pergunta que eu achei interessante também, da Patrícia Uematsu. Ela faz uma pergunta, né? Ela fala, né, que na indústria a gente tem as áreas operacionais, de manutenção, manufatura, mas existe uma importante área que é a área de supply chain, né? Como que está sendo visto, né, a aplicação dos conceitos de inteligência artificial, internet das coisas, o conceito do 4.0 para a área de supply chain? Patrícia, né? Patrícia do céu, vou te falar. É uma das áreas que começou primeiro na indústria 4.0, foi a área de supply chain. Porque eu falei até algumas tecnologias aí que já são utilizadas nessa área de supply há tempo, como RFID, para você monitorar estoque, você monitorar produção, você monitorar a saída de um produto da sua fábrica, a chegada do seu produto no seu cliente final, a tecnologia de GPS, os traqueamentos aí, que já tem aí 15, 20 anos, né, sendo implementados. Então, assim, foram uma das primeiras áreas que começou com a indústria 4.0 foi a área de supply. E assim, o que tem de tecnologia disponível hoje, eu poderia ficar aqui mais, sei lá, mais 2 horas só falando de tecnologia disponível na área de supply. Eu vou dar um exemplo rapidinho do meu sócio, né? Eu estou aqui em São Paulo, na casa dele, eu tenho um sócio, ele não tem nada a ver com a área que a gente trabalha, que é de tecnologia, ele é da indústria de moda, mas ele é um cara empreendedor e ele sempre está colocando tecnologia na empresa dele. A última tecnologia que ele já comprou, o sistema, são RFIDs, né, são as tags, que ele produz roupa, né? E a produção dele é descentralizada, então as costureiras, elas recebem um plano de produção, recebe ali as estampas, recebe o modelo, e elas produzem essas roupas nas casas delas, né? Então, fica difícil, porque ele controlar a produtividade dessas costureiras, a quantidade que elas estão entregando, se está entregando a quantidade certa e tudo mais. Então, a hora que ela fizer uma roupa, vai colocar a tag, chegou lá na empresa dela, ela vai entregar o lote dela de produção, a hora que ela passou pela antena, pum, já sai toda a produção que ela fez ali, ó, dos modelos e tudo mais, já entra no estoque dele. E depois, quando ele vai dar a saída daquilo ali, ó, 500, 2.000 peças de uma vez, é de uma vez só. Já sai do estoque dele e aí ele vai tendo todo o controle de numeração, do modelo que já foi fabricado, enfim. A área de supply é uma das que começou e que tem mais solução hoje. Legal, bacana. Bom, recebemos uma pergunta por e-mail, Gustavo, do Lucas. Ele está perguntando sobre os desafios da implementação, né, dessas tecnologias no Brasil
face à nossa questão cultural, ao nosso histórico, né, ao histórico do nosso país. Quais, na sua opinião, são esses desafios que nós vamos enfrentar aí nos próximos anos? Ó, excelente pergunta, tá? Realmente, aqui no Brasil é complicado. Eu que estou empreendendo com isso, eu estou matando um leão aí por dia, né? Mas, enfim, um dos principais desafios aí é com relação à mão de obra. Nós não temos mão de obra qualificada. Então, vocês que estão na universidade é que vão ser os responsáveis por essa transformação. Então, um dos desafios é aí ter essa formação, e muito legal o Vitor, a Núbia, está pensando já nisso, porque eles estão dando a oportunidade de vocês já de se qualificarem para esse mercado que está vindo, tá? Outro desafio do Brasil, aí vamos pegar das áreas que a gente trabalha, que é a linha de Smart Home, né, para você fazer casas inteligentes. A linha nossa, ela foi projetada para o que a gente fala do by yourself, faça você mesmo. Isso lá fora, o cara vai lá na prateleira, ele compra isso, ele compra a fechadura, ele compra o gateway, ele compra aqueles dispositivos, ele vai para a casa dele e ele mesmo monta. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem que chamar um técnico, né? Então, assim, olha o outro lado que eu já estou dando de oportunidades para vocês. O brasileiro ele não é muito ligado a essa tecnologia de ponta. Mas, em contrapartida, as pessoas, principalmente dos cursos aí da área de tecnologia, vai nadar de braçada, porque isso é o futuro. Tá? Então, acho que um dos grandes desafios é esse, essa quebra de paradigma, essa quebra cultural de chegar e mostrar que funciona, que é fácil, que é rápido, que é confiável. Legal, Gustavo. Vou fazer a última pergunta, né? Até vou unir duas perguntas aqui. Uma pergunta do Jenner e do Adélio, né? Eles estão perguntando, aí o Jenner faz uma pergunta mais mais específica sobre a viabilidade técnica e econômica de um sistema LoRa, né? Quanto tempo seria um payback de um sistema como esse? E a pergunta do Adélio é: os investimentos são altos, né? Como perceber o momento de buscar uma tecnologia como essa? Boa pergunta também. Vamos lá. Da LoRa, vou falar mais especificamente do projeto que a gente tem funcionando de Smart Grid. Mas, assim, aí o seguinte, é um projeto que ele se paga aí em menos de 2 anos, porque ele traz, se a gente comparar uma lâmpada vapor de mercúrio ou vapor de sódio com uma lâmpada LED e com o sistema LoRa, a economia que traz é de 70%. Então, assim, se paga rapidamente, tá? Lógico, ainda tem um custo elevado de você implementar uma tecnologia dessa, mas as cidades já perceberam que esse investimento vale a pena, porque se paga rápido, tá? Principalmente quando a gente vai pensar nesses sistemas, você tem que pensar também na vida útil dele, né? Então, se você coloca um sistema desse, que em 3 anos ele vai falhar e vai te dar problema, aí ele não se paga. Ele se torna inviável. Então, você tem que pensar nesses dispositivos com 5, 10, 12 anos para ter uma falha. Aí sim, eles se tornam viáveis. A linha que a gente vende para cidades inteligentes, ela tem dois modelos de garantia, de 5 ou de 10 anos para cima, 10, 12 anos, né? Lógico, quanto mais tempo você coloca, você está usando equipamentos mais robustos, o hardware fica um pouco mais caro. Mas mesmo assim, no longo prazo, ele se paga, tá? Legal, Gustavo. Uma última colocação, né, que até seria uma pergunta que eu gostaria de fazer. O Márcio acabou de enviar a mesma pergunta. Dentro do ambiente que você hoje está aí ambientado com as empresas, né, conhece a aplicação dessas tecnologias, como que está a popularização da indústria 4.0 nas pequenas e médias empresas aqui no Brasil? Bom, eu vou falar o seguinte, eu tive 20 anos aí dentro da indústria, né? E desses 20 anos, por exemplo, eu trabalhei em grandes empresas, como a Vale.
Tem unidades da Vale no Brasil, em alguns setores, às vezes mais descentralizados, que não chegou nem na terceira revolução industrial. Eles estão lá na segunda, só com equipamentos elétricos, às vezes funcionando com algum intertravamento elétrico. Não chegou nem na automação. O que dirá na indústria 4.0, né? Então, é um distanciamento muito grande. Daí, novamente, eu volto para as oportunidades que vocês têm, de trazer, às vezes, soluções simples para solucionar grandes problemas dentro da indústria. E tentar essa abertura. É fácil? Não é fácil, gente. É complicado. É complicado. É uma quebra de paradigma. O pessoal, isso é besteira, mas é porque, às vezes, não viu a dor que vai ser resolvida com aquela solução. Então, sempre que vocês forem fazer um projeto, antes de você começar, vai na indústria, vai médio, pequeno ou grande porte, e vê que problema que você pode resolver. Aí sim, o pessoal vai ver valor e vai te dar abertura. Legal. Temos outras perguntas, Gustavo, mas nós já chegamos ao final aí do nosso evento, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram pela paciência, né? Nós tivemos a publicação do evento, foi um tempo muito curto, a gente acabou não atingindo, né, o objetivo de várias pessoas poderem participar, até pelo tempo curto, para poder publicar, né, os folders de divulgação. Mas ainda assim eu quero agradecer a todos que estão participando, agradecer a você, Gustavo, por disponibilizar o seu tempo, participar aqui, compartilhar conosco as suas experiências, esse trabalho bacana que você está desenvolvendo também na sua empresa, empreendendo, isso é muito importante. Como você mesmo disse, né, nós estamos aqui falando para pessoas que estão dentro da indústria, mas também a gente está falando para alunos da graduação, alunos dos programas de mestrado. Então, é importante essa chama para que esses alunos possam ter uma nova visão do mercado, de como vai ser as tecnologias e a indústria no futuro, para já ir direcionar o seu esforço, seu foco e ter sucesso na sua carreira, né? Esse eu acho que é o ponto mais importante. Vitor, eu que agradeço aí o convite, sempre um prazer aí estar com você, saudade, fazia tempo que a gente não se falava, né? Agradeço aí, gosto muito de poder multiplicar, né? Isso não é dividir conhecimento, é multiplicar, porque eu acredito que após essa palestra eu vou ter plantado algumas sementinhas aí, principalmente alguém vai fazer alguma pesquisa mais a fundo, vai querer saber alguma coisa, é isso que eu gosto, sabe? E de primeira mão vou falar para vocês o seguinte, que a gente está lançando um curso online, esse curso vai ser lançado, primeiramente ele vai ser lançado fechado na Abraman, e depois ele vai estar disponível, esse curso vai estar disponível na internet, para quem quiser se aprofundar mais em cada tecnologia dessa, entender a tecnologia e saber como aplicar. A gente fala aí, sempre a gente mostra a tecnologia e mostra a aplicação. Então, para esse profissional que está querendo se aprofundar, em breve, acredito aí com mais um mês e meio, já vai estar online esse curso. Show de bola, muito bom. Então, eu gostaria de fazer os agradecimentos finais aí, né? A Núbia, que é a organizadora do evento aí dentro da UFG, né? Ela é professora do programa de mestrado, ao programa de mestrado da UFCAT, né, de Catalão, a Pró-Reitoria de Extensão também, que nos ajudou aí disponibilizando essa porta para a gente poder fazer essa conferência hoje, esse evento, ao Lucas Fagundes, que nos ajudou com toda a parte tecnológica do evento também, meu muito obrigado. Eu gostaria de mandar os parabéns para minha esposa. Hoje eu completo 3 anos de casamento, então ela é uma grande companheira. Sem ela eu não estaria aqui. Eu gostaria de agradecer a ela. Manda os parabéns, eu gosto de sua esposa, que eu trabalhei com vocês dois. Verdade, conhece ela também. Manda um abração para ela. Obrigado. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa palestra vai ser disponibilizada no YouTube, depois eu vou mandar por e-mail para todos. Eu fiz o envio do e-mail com a lista de presença, né? Aqueles que têm interesse no certificado devem preencher essa lista, que está o link no e-mail, para poder receber o certificado que será enviado posteriormente. Eu acho que é isso, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite. E em breve teremos novos eventos aí
para poder, novamente, como diz o Gustavo, né, multiplicar o conhecimento da indústria com a academia, e eu tenho certeza que isso aí vai ser importante para todos nós. Um abraço, muito obrigado.